Estamos aqui para mais um programa Tempo de Recomeçar. E é com muita alegria que nós estamos celebrando os 4.000 inscritos neste canal, que nós os consideramos 4.000 evangelizadores. Meditaremos hoje o Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos de 41 a 51. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glórias a vós, Senhor. Jesus com 12 anos. Todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando completou 12 anos, eles foram para a festa como de costume. Terminados os dias da festa, enquanto eles voltavam, Jesus ficou em Jerusalém sem que os pais percebessem, pensando que se encontrasse na caravana. Caminharam um dia inteiro. Começaram então a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Mas, como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém procurando-o. Depois de 3 dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos aqueles que ouviam o menino ficavam maravilhados com sua inteligência e suas respostas. Quando o viram, seus pais ficaram comovidos, e sua mãe lhe disse: Filho, por que agiste assim conosco? Olha, seu pai e eu estávamos angustiados à tua procura. Ele respondeu: Por que me procuráveis? Não sabíeis que eu devo estar naquilo que é de meu pai? Eles, porém, não compreenderam a palavra que lhe falou. Jesus desceu então com seus pais para Nazaré e era obediente a eles. Sua mãe guardava todas essas coisas no coração. E Jesus ia crescendo em sabedoria, tamanho e graça diante de Deus e dos homens. Palavra da salvação. Glórias a vós, Senhor. Que palavra maravilhosa! Quanta sabedoria em apenas alguns versículos. A iniciar dizendo assim: todos os anos, todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Aqui, já no início desta meditação, podemos analisar a perseverança, o compromisso que a família de Nazaré tinha com as coisas de Deus. Aqui nós vimos também que Jesus se perdeu
entre a multidão, certamente estavam entre conhecidos. Então José e Nossa Senhora não ficaram ali segurando Jesus, o deixou à vontade. No entanto, ele se entreteu e se perdeu de seus pais. E aí nós sabemos que esta foi uma das maiores dores de Nossa Senhora. Foi quando ela sentiu falta de Jesus e percebeu que ele estava perdido. Nesse momento de meditação e oração, nós queremos interceder pelas mães que nós conhecemos, pelas mães que seus filhos estão internados em clínicas, pelas mães que seus filhos estão em presídios, pelas mães dos filhos que estão perdidos emocionalmente, na depressão e em todas as enfermidades que estão relacionadas ao psicológico e ao emocional. Nos unamos então em oração com todas essas mães. Coloquemos aqui os nomes das mães às quais nós estamos intercedendo neste momento. Depois diz aqui no Evangelho que foram 3 dias de luta, de sofrimento e de procura a este menino. E aí ele foi encontrado então por seus pais no templo, pensa bem, entre os mestres. E ali ele estava ouvindo e fazendo perguntas. Diz o Evangelho que todos ficaram extasiados com as perguntas e com a inteligência de Jesus. Mas nós podemos pensar, né, meus irmãos, por que Jesus era tão sábio? Olha com quem Jesus se relacionava. Depois nós vimos aqui Jesus tendo 12 anos. Olha a pergunta que ele faz aos seus pais quando José e Nossa Senhora se aproximam dele. Mas por que me procuráveis? Não sabíeis que eu devo estar naquilo que é do meu Pai? Aqui, meus irmãos, nós percebemos uma pergunta, vamos dizer, própria da idade de um adolescente que nos parece um pouco imaturo. Mas por quê? Porque, imagina, ele não percebeu que seus pais tinham razão por estarem preocupados. Isso é próprio de um adolescente. Mais uma vez, Nossa Senhora nos ensina esse equilíbrio para educar um filho. Principalmente sendo um filho, o Filho de Deus. Mas nós também precisamos, neste momento, pedir ao Senhor discernimento para educar os nossos. Depois diz aqui no Evangelho que Jesus então voltou com seus pais para Nazaré e era-lhes submisso. Ou seja, mais uma vez aprendemos com a Sagrada Família a submissão dos filhos aos seus pais, o compromisso dos pais para com os seus filhos em educar, em trilhar junto com os seus filhos no caminho da evangelização e no caminho da missão. E depois diz aqui no Evangelho que sua mãe guardava todos esses acontecimentos em seu coração. Aprendemos aqui com Nossa Senhora o silêncio, a escuta, a contemplação
e a obediência a Jesus. Aqui Nossa Senhora era a mãe de Jesus, mas ao mesmo tempo ela era a mãe do Filho de Deus. E isso faz grande diferença. Ela era autoridade e ao mesmo tempo ela compreendia com quem ela estava conversando, com quem ela estava se relacionando. E para finalizar, diz o Evangelho que Jesus ia crescendo em sabedoria, idade e graça diante de Deus e dos homens. Então, meus irmãos, peçamos a graça ao Senhor de nós também crescermos, não mais em estatura, mas estarmos sempre avançando, sempre evoluindo no caminho do Senhor, sempre buscando a aprender cada vez mais. E aí, nós aprendemos com Jesus a fidelidade, a transparência, as coisas do alto. Jesus, desde adolescente, já vivia com o olhar para o alto, para o olhar em Deus Pai. Hoje, dedicado ao Imaculado Coração de Maria, peçamos a graça ao Senhor de estarmos também com os olhos fitos no céu e que o nosso compromisso seja realmente com a evangelização. Sobre as nossas dificuldades, sobre as nossas preocupações, sobre toda a nossa missão, que venha a intercessão de Jesus, que venha a luz do Espírito Santo sobre todos os nossos passos e a bênção de um Deus que é todo-poderoso, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Permaneçamos em paz e que o Senhor nos guarde, nos proteja e nos conduza um dia à vida eterna. Amém.